Bom dia e bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Prazer, eu sou o Vitor Ortiz e hoje estamos iniciando mais um Leitura Bíblica Matinal com Daniel, capítulo 7, e essa é a primeira parte de Daniel, hein? Capítulo 7. Então, vem chegando, vamos verificar o que Deus quer falar conosco neste capítulo fantástico, vamos dizer assim. É um capítulo muito complexo, mas com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, nós vamos entender, vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Mas antes de iniciarmos a leitura, alguns recados e a oração inicial, certo? Bom, primeiro, estou transmitindo ao vivo pelo TikTok. Bom dia, pessoal do TikTok. Estou gravando este vídeo para o YouTube, então considere você que está aqui no TikTok me seguir no YouTube para ter mais relevância e mais engajamentos por lá. Todas as lives elas são gravadas lá no YouTube. Isso vai ajudá-lo a entender um pouco mais do projeto Leitura Bíblica Matinal. Temos outros livros, temos os outros capítulos de Daniel. Então considere se inscrever, @OrtizOficial, @Ortiz com S, oficial. O link está na descrição lá do meu perfil. Considere se inscrever, isso ajuda demais o canal, fortalece, ajuda e faz com que a palavra de Deus chegue a cada vez mais pessoas. Estamos com a meta de 1.000 inscritos, então faça parte você também. Além disso, eu estou gravando no YouTube, transmitindo ao vivo no TikTok, porque eu tive um problema com o meu canal no YouTube, infelizmente, né? Estávamos tentando fazer o canal alcançar mais inscritos e aconteceu um problema e não consigo, por enquanto, transmitir ao vivo pelo YouTube. Por isso, estamos transmitindo ao vivo pelo TikTok e gravando pelo YouTube. Então, você que está aí no YouTube, se quiser participar ao vivo, fazer perguntas, comentários e etc., considere também se inscrever no meu canal no TikTok, que também é @OrtizOficial, tá certo? Bom, dito tudo isso, vamos à nossa oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais este momento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado do mal, Pai. O Senhor derrama sua bênção em nós, sobre nós, Pai, e nós estamos acordados mais um dia respirando, Pai. Obrigado. Obrigado porque podemos ter acesso à Tua palavra, Senhor. Obrigado porque eu posso abrir a Bíblia e ler sobre as Tuas obras, sobre o Teu Filho, sobre o Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu tenho essa facilidade aqui no Brasil. Abençoe, Senhor, aqueles países que não possuem ainda essa facilidade, para que eles possam ser alcançados e assim terem acesso às Escrituras como nós temos, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, estamos prontos para Daniel capítulo 7. Nós passamos da metade, do livro de Daniel e nós vimos algumas histórias impressionantes de um servo de Deus que foi exilado, um judeu que foi exilado, mas que ele continuou sendo servo de Deus, mesmo fora da sua cidade. Um servo de Deus que passou por um grande desafio. Certamente Daniel não queria ter sido exilado. Certamente Daniel não queria ter ido para a Babilônia, mas ao invés de ficar reclamando e murmurando na Babilônia, ao invés de ficar questionando a Deus por que, Senhor, por que o Senhor me enviou para a Babilônia, Daniel é um servo de Deus, mesmo da Babilônia. E então ele começa a testemunhar sobre o Senhor. Esse é o desafio para nós.
nós precisamos aprender a sermos cristãos em todos os lugares. Então, ao invés de ficar murmurando e perguntando ao Senhor por que você está onde você está, sirva a Ele, seja um servo fiel e certamente você compreenderá o que você está fazendo aí. Lembre-se, Deus é soberano, Deus ele é todo-poderoso e se você está onde você está, é por permissão de Deus. E se Ele permitiu isso, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Lembre de Daniel indo para a cova dos leões e sem reclamar, confiando que o Senhor faria algo, confiando que o Senhor o livraria. Ou que pelo menos aquilo significaria alguma coisa para Deus. Então, não importa onde você está, não importa como você está, importa que Deus é soberano e nós precisamos entender isso. E o livro de Daniel, ele vai falar sobre a soberania de Deus, tá certo? Então, Daniel teve uma vida de bom testemunho, ele pregou sobre Deus onde era difícil falar sobre Deus, onde ele foi perseguido, onde ele foi até lançado na cova dos leões, por ter sido um servo de Deus, e ele foi assim, um cristão, né? Lógico que não um cristão, mas um servo de Deus, mesmo em terras estrangeiras. Agora, acontece algo novo no livro. Nós passamos da primeira metade deste livro, importantíssimo, só que agora acontece algo novo no livro. Veja que este capítulo, o capítulo 7, ele vai começar com a datação de um governo anterior ao capítulo 6. Então, nós voltaremos agora ao reino de Belsazar. O rei, aquele rei que presenciou Amão escrevendo na parede, aquele rei que foi dominado, que foi morto e etc. O capítulo 7, entendam isso aqui, meus irmãos, é muito importante. Hoje nós vamos apenas compreender o capítulo praticamente. Nós hoje vamos compreender o que estamos falando. E o capítulo 7, ele não é cronologicamente posterior ao capítulo 6. Então, não é cronologia agora. Até o capítulo 6 nós estávamos em uma ordem cronológica. Agora nós já não estaremos mais em uma ordem cronológica. O capítulo 7 ele acontece antes do capítulo 6. O que está acontecendo aqui? Bom, na primeira parte do livro de Daniel, nós tivemos a história, nós tivemos os acontecimentos, nós tivemos todo aquele enredo que nós verificamos até aqui. Mas a partir do capítulo 7, nós veremos as visões, nós leremos, sobre as visões de Daniel, os sonhos de Daniel. E, meus irmãos, é aqui que o livro começa a ficar complicado. É aqui, se já estava difícil antes, é aqui que o livro começa a nos trazer desafios. Então, a primeira metade do livro de Daniel, ela vai contar sobre as experiências, a sabedoria de Daniel, vai nos apresentar quem é Daniel, o cenário em que Daniel está posto, né? Também dos teus 3 amigos, os hebreus e etc. Vai falar sobre os reis, aquilo tudo que nós já ouvimos. Caso você não tenha visto, recomendo, se inscreva no meu canal no YouTube, @OrtizOficial. Toda a primeira parte do livro de Daniel já está gravada, está na playlist, tudo bonitinho. Lá você conseguirá entender um pouco melhor. Então, lá vai mostrar, os governos, Deus sendo soberano, Deus governando o mundo, os povos. Então, vai nos mostrar o testemunho fiel de Daniel. Essa é a primeira parte do livro de Daniel. Agora, na segunda metade, esse livro ele vai nos apresentar essas visões dadas pelo Senhor a Daniel. Meus irmãos, a partir daqui o livro começa a ficar extremamente complicado, tá bom? São muitas visões, são muitos detalhes, são muitas coisas importantes que vão ser mostradas a Daniel.
Então serão muitas partes para cada capítulo, porque é necessário, eu acho necessário, que cada figura seja estabelecida, cada figura seja mostrada, cada interpretação seja muito bem descrita, porque, como eu disse, a partir de agora, os desafios do livro de Daniel, eles se multiplicam. Então nós temos, a partir de agora, inúmeras coisas que vão ficar até dúvidas. Nós teremos várias interpretações, nós teremos aqui algumas coisas que umas pessoas pensam assim, outras pessoas pensam completamente o contrário. Então é necessário agora muita calma e também muita atenção, porque é aqui que o livro de Daniel começa a se complicar. Nós seguiremos com a NVI, né, para compreendermos qual é essa primeira visão de Daniel relatada em seu livro. A NVI ela faz a divisão em duas partes. Nós obedeceremos essa divisão em duas partes, mas na segunda parte, provavelmente nós teremos que dividir em outras partes, tá? Porque eu quero explicar ponto por ponto, sinal por sinal, para que nós tentamos não ficar com nenhum tipo de dúvida, certo? Então essa primeira parte, ela é basicamente a leitura dessa primeira parte do capítulo, que vai do versículo 1 até o versículo 14. Então essa primeira parte é para essa leitura e para nós entendermos o sonho, mas não a interpretação. Entendemos os objetos, o que ele vê, como ele vê, para depois, na segunda parte, aí possivelmente na sexta-feira, começarmos a falar sobre a interpretação. Bom, sei que vai ser complicado, mas Deus nos ajudará. E o meu gatinho chegou aqui, ó, minha gata chegou aqui para acompanhar também a leitura. Ela gosta bastante de ficar por aqui. Bom, então é isso, certo? Vamos à leitura de Daniel capítulo 7. Meus irmãos, é bastante complicado, tá? É bastante difícil. Tudo agora começa a ficar muito nebuloso e fala bastante sobre nós, tá? A partir do capítulo 7 de Daniel, esses outros capítulos eles vão falar sobre nós. São poucas as aplicações desses capítulos, mas eles são diretamente ligados aos nossos dias. Eles são diretamente ligados a Cristo, né? Então, precisamos compreender adequadamente do que se trata. Vamos lá. Acho que eu já deu para assustar bastante, né? Já consegui assustar bastante aí, né? Mas é bem isso mesmo. É um livro muito complicado, é um livro muito complexo. E eu relutava bastante para falar sobre Daniel por conta do capítulo 7 em diante, que são extremamente... assim, né? Aqui na live tem uma pessoa que sonha muito, sonha bastante. Tem uns sonhos assim, bem malucos, assim, vamos dizer. E olha, desculpa, viu, pessoa, não vou falar o nome, mas seus sonhos não tem nem um pouquinho da doideira dos sonhos de Daniel, tá bom? Ó, Daniel é o campeão, Daniel sonha uns negócios que, vamos ver aqui, realmente bizarro, né? Mas tudo é mensagem de Deus. E Deus entrega a ele a interpretação. Deus não deixa. Olha que bonito, né? Deus entrega uma mensagem complicada a Daniel, mas Deus também entrega a ele a interpretação. Daniel não fica curioso, né? Daniel, ele sabe ali o que significa tudo aquilo ali. Vamos lá. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 7, a partir do versículo 1. Se você tiver com ela em mãos, isso é muito importante. Eu sempre falo sobre isso, sobre a importância de você acompanhar, mesmo a pessoa que você confia, mesmo o seu pastor, o seu mestre, quem, né, te discipula. É importante você abrir a sua Bíblia e acompanhar para que não hajam mal-entendidos. Isso não é desrespeito, pelo contrário, se o seu pastor, se o seu mestre são servos de Deus, ele sabe que é muito importante você
ir acompanhando na sua Bíblia para evitar qualquer tipo de distorção, tá bom? Então, pegue a sua Bíblia, abra aí Daniel capítulo 7 a partir do versículo 1 e nós leremos. Seguindo aqui pela NVI. No primeiro ano de Belsazar, então, veja, estamos voltando. Lembra disso, não é cronológico. O 7 não é depois do 6 cronologicamente, ok? Eu entendo que Daniel só não colocou o 7 antes para não confundir, porque são histórias muito complicadas, então para não confundir aí os cenários do que é história real, do que é sonho, então eu entendo que foi uma escolha do autor colocar as suas visões e os seus sonhos depois de ter contado todas as histórias reais, o que aconteceu de fato, talvez para não dar essa confusão, tá? Porque senão ia ter gente achando que tudo que ele tá sonhando aqui é real, ele presenciou, e na Cova dos Leões tinha um leão igual o que vai ser descrito aqui. Então talvez seja esse o intuito de separar a primeira metade o que foi real, que é relato, e a segunda metade o que é um sonho, tá bom? Voltando. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. E certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o resumo do seu sonho. Daniel disse: Na minha visão à noite eu vi 4 ventos do céu agitando o grande mar. Quatro grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu o observei até que suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre os 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E lhe foi dito: levanta-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal, que se parecia com um leopardo, e nas costas tinha 4 asas, como as asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. E foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram.
Seu domínio é o domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Bom, na segunda parte é a interpretação do sonho. Mas nessa primeira parte, como eu disse, vamos entender o que ele sonhou. Eu não sei você, mas quando eu li, se eu não tivesse organizado aqui, eu fiquei confuso. O que é que Raik Daniel viu? O que Daniel realmente sonhou? Vamos, então, verificar versículo a versículo. Primeiro vamos entender o que ele sonhou, e aí na outra parte vamos entender o significado desse sonho, que é um sonho que fala sobre nós, meus irmãos. Esse sonho é um sonho profético, é um sonho que prova que a Bíblia é inspirada por Deus, é um sonho que mostra que a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro religioso. A Bíblia é um livro que contém profecias que se cumprem. E ainda veremos profecias que vão se cumprir. Bom, temos profecias que se cumprem, que se cumpriram já. E por que eu duvidaria que as profecias que ainda não se cumpriram vão se cumprir? Então, este sonho, ele vai falar de mim, ele vai falar de você, ele vai falar de todos, do futuro da humanidade. Mas vamos por parte. Então, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o resumo do sonho. Bom, conforme explicado lá na introdução, certo? Esse capítulo ele vai acontecer cronologicamente depois do capítulo 6. Eu entendo que essa escolha de Daniel foi para que os seus leitores não confundissem o que é sonho com o que é realidade. Então ele deixou muito bem estabelecido que a cova dos leões é uma realidade, é um fato, que a mão escrevendo na parede não é um sonho, é um relato real, que a fornalha também não foi sonho, e etc. A estátua foi o sonho de Nabucodonosor, não foi o sonho de Daniel. Então observa que a escolha do autor foi muito precisa, porque eu poderia confundir, por exemplo, o sonho de Nabucodonosor com o sonho de Daniel. Eu poderia confundir a mão que escreve na parede como sendo apenas um sonho e não sendo algo real. Então, me parece que essa escolha aqui foi para evitar esse tipo de confusão. Então, veja que Belsazar aqui é identificado como o rei que governa quando o primeiro sonho foi dado a Daniel. A data aqui desse sonho foi aproximadamente 554 a.C. E aí, Daniel vai escrever, segundo a própria Bíblia, o resumo do seu sonho. Veja, aqui nem é o sonho no seu integral. Então, imagine a doideira que era esse sonho. Esse sonho aqui ele foi escrito o resumo. E esse resumo ele serve para nós, para compreendermos a mensagem do Senhor. Outro detalhe importante que nos mostra a iniciativa na revelação. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Aqui temos 8 pessoas na live. E que você aprenda sobre isso que eu vou dizer, e eu não sou aqui melhor que ninguém, tá? Eu estou aqui apenas na posição de alguém que estudou e está transmitindo aqui a mensagem do que aprendeu. Veja, a profecia, ela é algo enviada pelo Senhor. Daniel não estava aqui esperando por este sonho. Daniel não ficou aqui falando que eu vou sonhar com isso, vou sonhar com o futuro. Daniel não ordenou a Deus que desse a ele uma profecia. Então, veja que o caráter profético é uma iniciativa de Deus, ok? Deus envia a sua mensagem e o homem, Daniel, não estava esperando receber esta mensagem. Então, é Deus quem decide enviar uma mensagem. Meus irmãos, entendam. A profecia
ela é diferente da vidência, ok? Infelizmente, alguns irmãos cristãos estão caindo em lives, dando presentes a videntes disfarçados de cristãos. A profecia é diferente da vidência. A vidência é um pecado. Você ficar procurando sobre o seu futuro, a Bíblia diz que é um problema, é um pecado. E muitas pessoas que se dizem portadoras do dom da profecia, e não podemos julgar se essa pessoa tem o dom ou não, mas podemos verificar que essas pessoas estão agindo como videntes, estão fazendo vidência, elas estão trocando revelações por dinheiro, por presentes. Isso não é profecia, isso é vidência, tá certo? Então, olhe que o caráter da profecia é uma mensagem que Deus envia ao seu profeta, certo? Então, tem muitos, é verdade, o comentário aqui, tem muitos por aí, infelizmente. Mas o que eu entendo é, tem muitos por aí porque tem muitos por aí que pagam, tá certo? Tem muitos por aí que estão sendo enganados por não ter intimidade com as escrituras. Só existem muitos desses falsos profetas que são videntes porque muitas pessoas não têm intimidade com as escrituras e caem nesse tipo de armadilha. Então, a profecia tem um caráter divino. Deus envia sua mensagem ao profeta e não é assim. O profeta ele sai escolhendo exatamente como ele quer, sobre quem ele quer, o que... Não. Deus envia sua mensagem. É uma iniciativa de Deus. Não confundam. Parem de dar palco para esse tipo de pessoa. Vidência é uma coisa, não faz parte da nossa religião. Cristão não busca vidência, ok? Cristão, ele ouve profecias, mas o que estamos tendo no TikTok, infelizmente, são pessoas que fazem vidência e chamam essa vidência de profecia, ok? Então, cuidado. Vamos ter intimidade com as escrituras. Veja que foi Deus quem escolheu revelar o seu plano a Daniel. Daniel é um homem de fé e que busca ao Senhor. E Deus decidiu entregar essa mensagem a Daniel. Daniel tinha cerca de 68 anos de idade quando teve esse sonho, certo? E aí, ou seja, esse sonho ele vai acontecer antes da cova dos leões. E olha que interessante também, tá? Tem uma coisa muito interessante aqui no versículo 1. No dia 1º do ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o resumo do seu sonho. Veja que interessante. Primeiro, Daniel estava deitado em sua cama e alguns teólogos vão dizer que possivelmente Daniel estava naquele momento de oração, antes de dormir, buscando ao Senhor, e aí ele teve este sonho, certo? Algumas pessoas vão dizer que é possível que isso tenha acontecido. A Bíblia não diz, mas nós entendemos que Daniel era um homem de muita fé, Daniel era um homem que buscava a Deus, Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus. Então a mensagem do Senhor, ela é entregue àquele que tem intimidade com Deus. Outra coisa muito interessante é que Daniel escreveu o resumo do seu sonho, entendendo que era uma mensagem do Senhor, entendendo que era algo enviado pelo Senhor, Daniel, ele escreve. Isso aqui é muito interessante, porque muitas vezes nós temos sonhos que eu entendo, eu acredito ainda que sonhos são mensagens do Senhor, alguns, é claro, né? Vamos lá, vamos limitar. Eu entendo que o Senhor ainda se comunique através de sonhos, mas nós negligenciamos isso e nós esquecemos disso. E o sonho ele se cumpre e nós nem lembramos que um dia Deus nos falou sobre aquilo que ia acontecer. E aqui a importância é interessante. Daniel ele anota um resumo do seu sonho, entendendo que é uma mensagem do Senhor. Veja, se você entende que o seu sonho é uma mensagem do Senhor, então você não pode deixar essa mensagem passar. Essa mensagem ela precisa ter aí
alguma importância na sua vida, certo? E, bom, desculpa, mas você está numa live errada aqui, tá? Eu estou aqui gravando no YouTube, o pessoal do YouTube está falando sobre o TikTok. Desculpa, você está na live errada, em nenhum momento foi falado sobre política, talvez você tenha se enganado aí. Para falar sobre política, arrasta mais um pouco para cima aí, certamente você encontrará a live certa, adequada, tá bom? Seguindo, versículo 2. Daniel disse: na minha visão, à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Então, Daniel anota o seu sonho, ok? Porque ele entende que isso aqui é uma coisa muito importante e se essa é uma mensagem do Senhor, então eu não posso perder isso, eu não posso deixar isso sumir, né? Eu preciso lembrar disso porque esse sonho é uma mensagem importante, ora, é uma mensagem do Senhor, ok? Imagina se Daniel não anota, imagina se Daniel ele despreza esse sonho, ele faz como nós e deixa para lá, né? Ou depois a gente vê, mas Daniel ele anota e esse sonho vai falar com a gente. Então veja que interessante, né? Bom, vamos lá começar a destrinchar o sonho de Daniel, porque a partir do versículo 2, então, ele vai falar somente do seu sonho, o que ele viu. Vamos entender o que Daniel viu. Como eu disse, o livro de Daniel começa a ficar desafiador a partir daqui. Então ele começa a descrever o seu sonho. Na primeira parte, nós vamos entender o que ele sonhou e depois a interpretação. A interpretação do sonho ele vai ter lá no versículo 15. Mas também não é a interpretação completa. Nós vamos destrinchar cada símbolo aqui, tá bom? Mas vamos lá. Bom, o que Daniel viu? Na minha visão, à noite, eu vi 4 ventos do céu agitando o grande mar. Perdão, 4 ventos do céu agitando o grande mar. Então, o que Daniel viu? Ele viu o grande mar. Pensa aí num grande mar. Essa é uma imagem muito comum para falar sobre inquietude, sobre tumulto, sobre perigo, né? Sobre o caos. Então, o grande mar ele vai falar sobre caos, sobre perigo, sobre o tumulto, tá? Então, vamos imaginar assim, tá? Então, o que ele está falando? Sobre um grande mar. Ele viu um grande mar. E 4 ventos agitando este grande mar. O que representa esses 4 ventos? Bem superficialmente, depois nós vamos falar com mais detalhes. Esses 4 ventos, eles vão representar os 4 cantos da terra. Então, não é um ponto específico. Isso aqui não trata de um lugar específico. Ele vai falar sobre a completude, sobre toda a terra. Então, os ventos que representam toda a terra, eles vão agitar o grande mar, o caos, ok? Então, foi isso que ele viu, ventos, o mundo inteiro agitando o caos. Então, nós podemos entender ou dizer que Daniel, ele vê o caos tomando conta da terra. Então, vamos lá, vamos entender mais ou menos o que ele está olhando aí, tá bom? Então ele vê 4 ventos agitando o grande mar, ou seja, o caos. O caos está estabelecido, certo? E aí ele vai falar sobre 4 grandes animais, cada um diferente dos outros. Isso no versículo 3. Esses 4 animais, eles vão emergir, ou eles vão subir do grande mar ou do caos. Esses 4 animais, eles saem do caos que está mergulhada toda a terra. Então, a terra agita este mar e deste mar saem 4 bestas, ok? Provocadas, saindo aí, então, iniciadas pelo tal do vento que ele viu balançando ali tudo, certo? E nós vamos ver a descrição de cada animal. São animais bem diferentes.
E esses animais, por serem diferentes, eles vão nos mostrar a natureza humana. Então veja que cada animal ele tem a sua especificação, mostrando a diversidade humana, ok? Mostrando como são os seres humanos, como é esse caos, por que ele é assim. Mas vamos lá, na segunda parte a gente explica um pouco mais. Versículo 4. O primeiro grande animal. Bom, segundo o relato, vou ler aqui o versículo 4, o primeiro parecia um leão, tinha asas de águia, e eu observei até que suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem, e recebeu o coração de homem. Então, o primeiro grande animal, ele parecia com um leão, então ele tinha a aparência de leão, só que esse leão ele tinha asas de águia. Então o que Daniel está sonhando é com o leão que tem asas de águia. Esse leão, ele tem as suas asas arrancadas e ele começou a andar como um ser humano, recebendo até um coração de um ser humano. Então, vamos entender. É um leão com asas. As asas desse leão são arrancadas. Ele começa a andar como um homem, né? Ou seja, um bípede, ok? Sobre as 2 pernas. E ele recebe um coração de homem. Esse é o primeiro animal, ok? Nós falaremos bastante sobre ele na segunda parte. Mas esse é o primeiro animal. Foi isso que Daniel viu. Então, imagina aí um leão com asas, que arranca as asas desse leão, alguém arranca as asas desse leão, e ele começa a andar como um homem, e ele recebe um coração de um homem. É isso, essa foi a visão, né, de Daniel, ok? Imagina aí, nós vamos entender o que é essa bagunça aqui. Tá vendo? Ó, muito pior que uns sonhos por aí, hein? Muito pior que alguns sonhos por aí, viu? Olha, esses sonhos de Daniel aqui são campeões. E aí depois ele vê um outro animal. Esse outro animal está no versículo 5. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Ele foi dito: levanta-se e coma quanta carne puder. O segundo animal, então, lembra aí, vai, fecha o olho e imagina. O segundo animal, ele parecia um urso, ele tinha a imagem de um urso, só que esse urso ele estava erguido por um dos lados. Além disso, ele tinha 3 costelas na boca. Então imagina aí, né, um cachorro, um urso mesmo, com 3 costelas na boca. E ele tinha liberdade, né, como se o dono dele falasse: olha, você pode comer quanta carne você puder. Certo? Então, um urso com 3 costelas na boca, com a liberdade para comer quantas carnes ele pudesse, erguido pelo lado. Esse é um detalhe. Então, urso erguido pelo lado, com costelas na boca, como se estivesse degustando essas costelas, e a permissão para devorar tudo o que pudesse. É o segundo animal. Certo? O terceiro animal está no versículo 6. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo e nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. O terceiro animal, então, se parecia com um leopardo. Volta a imaginar aí. Com 4 asas, 4 cabeças e autoridade para governar. Leopardo com 4 asas é interessante porque ele faz aqui a distinção. Aqui ele fala sobre 4 asas de aves e o leão ele tinha 4 asas como de águias. Isso também é interessante, tá? Então o leopardo com 4 asas, 4 cabeças e com autoridade para governar. Meu Deus do céu, alguém conseguiu imaginar esse bicho aí? É difícil até de imaginar, né? Um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. É bem complicado aí, mas vai se esforçando. Então, primeiro animal, um leão com asa de águia. Segundo animal, um urso com costela na boca.
Terceiro animal, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas de aves. E o versículo 7. Na minha visão à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Então Daniel ele segue relatando o que ele sonhou, né? E ele tenta passar ao leitor o terror que ele sentiu. Então imagina você tendo esse sonho, você vendo essas feras, você vendo esses animais e imagina o terror que ele está sentindo. Então Daniel está tentando transmitir ali o medo que ele sentiu, o terror, porque ele sabia que aquela mensagem era uma mensagem muito poderosa, muito valiosa. Aquilo não era uma viagem da sua cabeça. Aquilo tinha algum significado, algum sentido. E aí ele vai descrever um quarto animal. E como é esse quarto animal? Bom, ele era assustador. Ele tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os outros animais anteriores e tinha 10 chifres. Meus irmãos, aqui o negócio ficou difícil agora, hein? Se já era difícil imaginar um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, agora danou. Por quê? Porque ele vai falar de um animal assustador e aterrorizante. Mas veja que Daniel não compara esse animal com nada. Inclusive, ele fala que é diferente. É um animal diferente. Então imagina um animal diferente. Como é que é esse animal? Não sei. É um animal diferente aí. Ele falou. Ele não comparou com nada. O primeiro animal é um leão, o segundo animal é um urso, o terceiro animal é um leopardo e o quarto animal é um animal. É um animal diferente. Daniel ajudou bastante a gente, né? Daniel aqui foi legal com a gente. Então, é um animal assustador e aterrorizante, porque ele era muito poderoso, ele despedaçava, não tinha piedade, é um animal que não tem piedade, é um animal que pisa, estraçalha. Então, veja, quando diz que o animal pisa, tem um significado também, porque esse animal ele não está caçando para se alimentar ou para sobreviver, é por maldade mesmo. Então, ele está falando sobre maldade, sobre é um animal mau, é um animal terrível, é um animal que vai destruir aqui todas as coisas que ele vê na sua frente. Esse animal ele tem dentes de ferro, imagina então um animal com dentes de ferro, certo? Que grande, gigantesco, poderoso e com 10 chifres. Essas são as informações que Daniel dá pra gente. Contente-se com isso. Não tem muito mais do que isso não, tá? A Bíblia fala sobre isso. Não podemos conjecturar aqui, mas o que a Bíblia fala é isso, ó. Um animal terrível, com dentes de ferro, que pisoteava tudo e é um animal diferente com 10 chifres. Bom, então imagina um animal diferente com 10 chifres e dentes de ferro. Esse é o quarto animal. Versículo 8. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, então Daniel... Gente, olha como o negócio olha, até ri de nervoso, para falar a verdade. Olha como o negócio aqui vai complicando, tá? E aqui, meus irmãos, um parênteses, tá? É por isso que quando nós vamos estudar alguns livros, como por exemplo o livro de Daniel, não dá pra gente sair falando qualquer coisa que vem na nossa cabeça, não dá pra gente ficar falando de qualquer forma, sem estudar, sem buscar. Eu infelizmente vejo pregações em igrejas de pessoas que não estão preparadas, de pessoas que não buscam, de pessoas que não estudam, não mergulham, não têm intimidade com o texto, e aí elas saem falando qualquer absurdo, qualquer coisa, falando que foram iluminadas e têm a interpretação. Meus irmãos, isso aqui é muito difícil, não é qualquer coisa não. Esse versículo, esse capítulo, ele é bem complicado. Não dá pra gente sair por aí falando, isso aqui significa exatamente isso, dessa forma. Então tomem cuidado com aquelas pessoas que se dizem mestres e dizem que
sabem revelar, que sabem interpretar sem qualquer tipo de escrúpulos, tá bom? Eu estou afirmando a minha ignorância, eu estou reconhecendo a minha ignorância e nós estamos aqui para interpretar a Bíblia à luz da Bíblia, tá certo? Isso aqui é muito importante. Então tomem cuidado com aquele que te entrega um estudo pessoal que ele foi lá e foi revelado a ele, tá bom? Isso aqui é muito complicado, ok? Só esse parênteses, essa atenção. Tome cuidado, tá? Tem pessoas que se dizem especialistas que vão te entregar uma muito bonita, algumas interpretações muito lindas, mas que podem não ter nada a ver com o que está escrito. Então vamos com muita calma. Por quê? Olha isso, enquanto ele estava olhando, enquanto ele estava refletindo, então Daniel está no meio do sonho e ele para refletir. Ah, legal, chifres, 10 chifres. É isso que a Bíblia está falando no versículo 8. Ó. Ele parou para refletir sobre os chifres. Ele está tentando entender. Daniel está buscando entendimento. Ok? Então, Daniel buscando o entendimento, ele olha para os chifres, ele quer entender aqueles chifres. Mas enquanto ele está ali tentando entender o chifre, os 10 chifres, olha o que acontece. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, o Daniel, aquele que estava sonhando, ele está tendo que parar para refletir sobre o sonho. Não é tão simples, não é uma interpretação básica que qualquer um consegue com 10 minutos de leitura, ok? O sonhador está refletindo sobre os 10 chifres. Vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Meus irmãos, olha, tá difícil, vamos lá. Então, um animal, imagina aí, fecha o olho, imagina um animal diferente. Ah, Vitor, como que é esse? Não sei. É um animal diferente, a Bíblia não fala. Eu não vou falar aqui que é o que não é, porque eu não sei, ninguém sabe. É um animal diferente. É isso que a Bíblia fala. Então imagina um animal diferente, com dentes de ferro e 10 chifres. Até aí, mais ou menos dá para imaginar, ok? Só que aí, quando você está olhando os 10 chifres, então você está contando os 10 chifres, sai um chifre novo, um chifre menorzinho. Aí, para esse chifre ter espaço, arrancam-se os 3 primeiros chifres. E aí esse chifre menorzinho, ele vai ficar ali no lugar desses 3 primeiros chifres. Agora, o animal tem 8 chifres, sendo esse pequeno diferente dos outros chifres anteriores. Por quê? Aqui virou maluquice, tá? Porque esse chifre, ele tem olhos e boca. Então esse chifre que nasceu agora, pequenininho, ele tem olhos e boca. E ele fala com arrogância ou com insolência em outras versões. Algumas versões vêm arrogância, outras versões trazem insolência, certo? Então nasceu um chifre. Esse chifre ele toma o lugar de 3 outros chifres que foram arrancados. E esse chifre pequeno, ele tem olhos e boca. E esse chifre fala com arrogância ou insolência. É isso. Esse é o sonho de Daniel. Vamos vendo. Versículo 9. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se sentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. Meus irmãos, olha que interessante. Vai falar sobre tronos no plural. E nós vamos procurar o que significa isso na próxima parte. Não fala trono. Enquanto eu olhava, tronos no plural. São tronos. Foram postos no lugar. E um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. Então Daniel vê tronos, no plural, sendo estabelecidos no lugar e um ancião sentando-se nesse trono.
E esse trono desse ancião era especial porque ardia em fogo e possuía rodas incandescentes. Ok? Então, vamos seguir. Esse Daniel continua sonhando. Daniel não para de sonhar, vê? Daniel é um sonhador. Versículo 10. E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Então Daniel vê um rio de fogo e um tribunal estabelecido. Um tribunal que vai iniciar. Alguns livros foram abertos e uma multidão, ele viu uma multidão ali servindo a esse ancião de dias, certo? Que nós vamos entender quem é esse ancião com cabelos brancos e etc, etc. Você falou Jesus? Será? Eu acho que difícil ser Jesus aqui, hein? Mas nós vamos ter que estudar esse negócio. Parece Jesus, mas é difícil de ser Jesus, sabe por quê? Porque o sonho continua. Continuei observando por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído e atirado no fogo. Então, o chifre ele continua falando suas besteiras, certo? Continua falando com arrogância. E esse monstro, então, ele é morto e lançado nesse rio de fogo aí. Versículo 12. E foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Então, os outros animais, aqueles animais bem bonitos que nós vimos anteriormente, o leão, o urso, o leopardo, eles perdem a autoridade, mas Deus permite que esses leões vivam, esses animais vivam por mais um tempo. É o que a Bíblia está dizendo, é o sonho de Daniel. Do 13 até o 14 é o motivo pelo qual eu entendo que nós temos um problema quando nós falamos que o ancião de dias é Jesus. Novamente, nós vamos estudar sobre isso, nós vamos entender isso. Mas o que diz do versículo 13 até o versículo 14? Presta atenção porque diz assim. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é domínio eterno que não acabará. Seu reino jamais será destruído. Aqui que Daniel nos deixa bastante confusos. Vamos usar essa palavra? Eu acho que dá para usar, né? Bastante confusos. Por quê? Ora, parecia muito claro que o ancião de dias, com cabelo branco como a neve, aquele que está julgando e tal, né? Parecia que este ancião era Jesus. E ainda não estou falando nada, tá, irmãos? Eu só estou aqui trazendo questionamentos, certo? Estou trazendo questionamentos aí. Ainda não estou afirmando nada. Parecia que o do versículo 9, eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou, suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono eram incandescentes. Parecia que esse ancião era Jesus. Parecia. Só que aí no versículo 13 e 14, ele vai falar sobre alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu, que se aproxima do ancião e recebe louvor, adoração, reinos. Mas Jesus era aquele sentado ou Jesus é aquele que está vindo nas nuvens? De novo, eu estou deixando aqui você curioso para o próximo capítulo, para a próxima parte. Porque, como eu disse e como eu tenho dito, não dá para pegarmos qualquer pessoa que se diz
entendida qualquer pessoa que diz que compreendeu este capítulo, trazendo uma revelação completamente nova. Eu estou mostrando aqui as dificuldades do capítulo do livro de Daniel. Meus irmãos, não é simples. No versículo 10, parece que ele está falando de Jesus. No versículo 9, parece que ele está falando de Jesus. Mas no versículo 13, também parece que ele está falando de Jesus. Só que esse Jesus está chegando com as nuvens. O outro parece que já estava sentado no trono. E esse fala com aquele. Então nós precisamos ter cuidado. Muito cuidado quando estamos diante de profecias, dessas revelações. Nada é tão simples quanto parece. Bom, os sonhos de Daniel, eles são complicados, com muitos detalhes, e nós mergulharemos profundamente em cada um desses detalhes, tá certo? Meus irmãos, com certeza serão necessárias mais de uma live, ou será necessária mais de uma live, para entendermos cada um desses símbolos aqui, e nós certamente não entenderemos na sua completude. Nesta parte, é necessário que nós compreendamos, pelo menos, as figuras que Daniel sonhou. Certo? Pelo menos nós vamos colocar aqui no lugar e entender o que ele sonhou de fato. Isso é muito importante, porque depois nós podemos falar sobre cada item, sobre cada animal, sobre cada detalhe aqui, ok? Então precisamos ter paciência. Tome cuidado com pessoas que se colocam como intérpretes plenas da palavra e te trazem compreensões sobre algumas coisas que são mais difíceis do que parece. Foi só um exemplo que eu usei. No versículo 9, parecia que Daniel estava falando de Jesus. Mas no versículo 13, parece que Daniel está falando de Jesus e esse Jesus está vindo de encontro com outro Jesus. Se nós tivermos a compreensão de que o primeiro é Jesus. Então vê como é complicado, é difícil, não é tão simples. Nada é tão simples quanto parece quando se trata das visões de Daniel. Ok? Então é isso. Encerramos aqui esta primeira parte do livro de Daniel. É uma parte com poucas explicações, é uma parte de muitos questionamentos, porque assim tem que ser feita a leitura e a interpretação bíblica. Nós precisamos questionar ao texto, precisamos perguntar ao texto: meu Deus, o que esse negócio significa? Texto, o que essas coisas significam? Qual é o significado dessas coisas? E aí então nós teremos a interpretação mais adequada. Para nosso alívio, a interpretação verdadeira, ela vem a partir do versículo 15 até o versículo 28. Então, lendo do versículo 15 até o 28, nós poderemos entender bastante coisa, ou, na verdade, o que nos interessa de fato entendermos. Mas ainda assim, existem alguns detalhes que podem enriquecer o texto, tá certo? E nos trazer compreensões ainda maiores. Então, dito tudo isso, esse encerramento bastante longo, e olha, foi talvez outro recorde, né? Uma live de novo, pouco menos, 1 hora, vai dar 1 hora. Não foi um recorde não, vai dar 1 hora. Então, esta é a primeira parte do livro de Daniel. Vamos com calma, vamos entendendo cada nuance e desconfie de quem tiver uma interpretação plena sobre o que é dito aqui. Não é tão fácil quanto parece, tá bom? É um sonho bastante complicado, é um sonho extremamente importante. Novamente, é um sonho que tem a ver comigo e com você. É um sonho profético. E esse sonho profético, ele já aconteceu. E nós cristãos, nós entendemos que existe o já e o ainda não, certo? Então, já
aconteceu e ainda não plenamente. Assim o cristão compreende a Escritura. Muitas coisas já aconteceram, mas ainda não. Ok? Então, seguimos aqui. Vamos para a nossa oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais este momento, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos diante da Tua palavra. Senhor Deus, que nós possamos mastigar esta palavra, que nós possamos ter uma intimidade com esta palavra a ponto de compreendermos perfeitamente o que o Senhor tem nos transmitido, Pai. Nós estudamos a revelação que o Senhor nos deixou. E se o Senhor nos deixou essa revelação, é porque nós precisamos estudá-la e compreendê-la da melhor forma. Então nos ajude, Senhor, a entender o que o Senhor revelou a nós. Te peço, Senhor, que nos livre de todo mal, que nos dê um dia agradável, um dia de boas notícias, Pai, um dia de grandes vitórias, um dia de cura, um dia de transformação, um dia de renovo, Pai. Coloque em nós, Senhor, o renovo, a novidade, que nós possamos ser encorajados a viver o novo. Ajude-nos, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, estou encerrando aqui no YouTube até sexta-feira, se Deus permitir. Sexta-feira, se eu conseguir trazer um estudo sobre alguma coisa de Daniel, né? Essa parte 2, até sexta-feira.